18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira é sempre sexta-feira, né, Karime Leão? Tem sempre, né, algo a mais numa sexta-feira. 19 de novembro de 2021. Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Muito obrigada também à galera que nos acompanha no aplicativo Humano e também no Instagram, no @18 horas News. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. Bem, vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. O governo de Wilson Lima reduziu o quadro de policiais. A denúncia é do presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, o Jaime Lopes. Enquanto isso, o governo de Wilson Lima aditiva mais 86 milhões de reais para publicidade e propaganda. É destaque também no programa de hoje, o Dia da Consciência Negra, comemorado amanhã, dia 20 de novembro. Vamos falar também sobre a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que acontece em Manaus amanhã, sábado. 6 horas e 1 minuto. Estas e outras informações, os destaques, hein, desta sexta-feira. Você confere aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas, aqui na 100,7. 18 horas. Olha, o governo de Wilson Lima aditivou mais 86 milhões de reais para a publicidade e para a propaganda na Secretaria de Comunicação do Estado. Segundo o portal da Transparência, até o último dia 6 de novembro, o governo já empenhou 222 milhões de reais só com propaganda e publicidade do governo Wilson Lima. E esta semana destacamos aqui no 18 horas que a gestão do governador Wilson Lima já empenhou mais recursos com propaganda do que em outros segmentos como ciência, tecnologia, cultura e habitação. Para a gente ter uma ideia, para a ciência e tecnologia, por exemplo, foram empenhados 92 milhões de reais, um valor muito menor do que os 222 milhões em propaganda. O líder da oposição, deputado Wilker Barreto, está pedindo fiscalização nos gastos milionários do governo com propaganda. E a repórter Odineia Araújo tem os detalhes e nós vamos acompanhar agora. O dinheiro para a propaganda milionária do governo Wilson Lima não para de jorrar dos cofres do Estado. No cair da noite de ontem, o site da imprensa oficial publicou os extratos dos 10º termos aditivos aos contratos assinados pela secretária de Comunicação do governo do Amazonas, Josiclécia Gomes Nogueira, e publicados no Diário Oficial do Estado do último dia 12 de novembro. Com isso, o governo do Amazonas prorrogou o prazo e aditivou, ou seja, acrescentou mais 86 milhões e 100 mil reais aos contratos com as 3 agências de publicidade que prestam serviços para a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. Esses extratos têm vigência de 21 de novembro desse ano a 20 de novembro do ano que vem. A empresa Viu 360 Publicidade e Comunicação Integrada, selecionada na concorrência 041/2016, recebeu aditivo de mais de 28 milhões e 700 mil reais. Desse valor, já foi emitida nota de empenho de quase 17 milhões de reais, podendo sofrer reforço ainda nesse exercício. Com a Quintal Design e Publicidade, selecionada na mesma concorrência, o aditivo foi ao contrato 04/2017, também no valor de 28 milhões e 700 mil reais, com prazo de vigência de 14 de novembro desse ano a 13 de novembro de 2022. Já foi emitida uma nota de empenho de mais de 8 milhões e 300 mil reais, podendo sofrer reforço ainda nesse exercício. O termo aditivo ou o acréscimo para a Mini e Portela Publicidade, também selecionada na concorrência 041/2016, sob o contrato 03/2017, também foi de 8 milhões e 700 mil reais e também com prazo de 1 ano a contar de 14 de novembro de 2021. Para a empresa foram emitidos
emitidas notas de empenho no valor de R$25.600.000, podendo sofrer reforço ainda neste exercício. Para entender melhor, empenho é uma promessa de pagamento feita pelo órgão público e a nota de empenho é o documento que registra as despesas iniciais com determinada empresa. O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Wilker Barreto, lembrou que na quarta-feira apresentou um levantamento no plenário da Casa Legislativa dos gastos do governo Wilson Lima com publicidade. De acordo com ele, dados do Portal da Transparência apresentaram quase R$194 milhões empenhados esse ano somente para a propaganda do governo do Amazonas. Quando é agora, nessa mesma semana, o Diário Oficial roda ele renovando 86 milhões com 3 agências de publicidade para propaganda. Eu não sou contra a propaganda institucional, ela precisa existir. O que eu sou contra é o montante. Uma parte disso poderia estar socorrendo hoje os grandes hospitais. A saúde no Amazonas, meu povo, está em colapso. As cirurgias eletivas, as doenças não Covid voltaram com tudo. É o infarto, é o derrame, é a vesícula. As pessoas estão precisando ser operadas, passam mal e vão para os prontos-socorros amenizar o sofrimento. É isso que está acontecendo hoje no Amazonas. Enquanto os gastos com propaganda já chegam a quase R$194 milhões, nos 6 principais hospitais do estado foram investidos R$203 milhões, que divididos em partes iguais, daria pouco mais de R$33 milhões para cada hospital, segundo o deputado. O 18 Horas tentou ouvir o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Felipe Souza, e também o próprio governo do estado, para saber o que será feito com tanto dinheiro para a Secretaria de Comunicação. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Ou seja, como falamos, enquanto que a gestão de Wilson Lima gasta milhões em publicidade, outras áreas importantíssimas ficam largadas, como a saúde, como falou o deputado Wilker Barreto, mas também a segurança pública, por exemplo, além de conviver com denúncias de corrupção, irregularidades e até a prisão de seus gestores, está completamente desaparelhada. Estamos, sim, numa crise de segurança pública e os números do monitor da violência do site G1 comprovam isso. Revelam que o Amazonas, ao contrário de todos os outros estados do país, registrou o maior crescimento em mortes violentas este ano. Karime, estamos falando de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, que aqui no estado cresceu 38,6% de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, escutem só essa, hein? Os índices nacionais mostram uma queda de 4,7% nos assassinatos no mesmo período. A própria Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou até outubro deste ano 852 homicídios aqui na capital, aqui em Manaus. Pois é, Carlão, e esse dado indica um aumento de 29,68% no número de casos, se comparado com todo o ano de 2020, que foi marcado por 657 assassinatos. E ao invés de investir recursos com políticas e estratégias para a segurança pública, o governo de Wilson Lima parece que faz o contrário. Gente, escuta essa. Ele reduziu o quadro de policiais. E é essa a denúncia do presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Jaime Lopes. E de acordo aí com ele, desde setembro, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que é a única especializada aqui no estado, sofreu redução, hein? Redução no quadro de policiais. Escuta esta outra. De noite, só conta com o apoio das centrais de flagrantes, hein? Olha esse detalhe. O repórter Hector Silva traz pra gente mais informações sobre este assunto. Vamos acompanhar.
A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou até outubro de 2021 852 homicídios em Manaus. O dado indica um aumento de 29,68% no número de casos se comparado com todo o ano de 2020, que foi marcado por 657 assassinatos. Enquanto os assassinatos explodiram na capital, o governo reduziu o plantão da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A constatação é do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas. O presidente do sindicato, Jaime Lopes, destaca que desde setembro, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, única especializada em homicídios e sequestros em todo o estado, sofreu redução no quadro de policiais e só conta com o apoio das centrais de flagrantes, que são os distritos integrados de polícia, no horário noturno. Ele informou que antes a equipe plantonista tinha um delegado, um escrivão e 2 investigadores. Agora conta apenas com 2 investigadores e os distritos, que não são especializados e já estão sobrecarregados. Falando especificamente do tema em questão, que é o aumento dos índices das mortes violentas no estado do Amazonas, temos a lembrar o seguinte: lamentável e inegavelmente, a partir do mês de setembro do presente ano, nós tivemos uma redução do efetivo completo da Delegacia de Homicídios, limitando o plantão tão somente aos colegas investigadores que têm atuado ali de maneira heróica. Entretanto, houve como consequência disso uma sobrecarga nos jipes, em especial nas centrais de flagrante, o que acabou gerando esse acúmulo de atividades para os colegas que atuam nessas centrais, paralelo aos colegas investigadores que atuam no plantão da Delegacia de Homicídios. De acordo com o painel da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o número de homicídios ocorridos na capital de janeiro a outubro deste ano supera também o total de assassinatos registrados em 2019, antes da pandemia, que teve 839 registros de homicídios. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Senadores da CPI da Covid do Senado, que fazem parte do Observatório da Pandemia, vão estar na próxima segunda-feira aqui em Manaus para entregar o relatório final dos trabalhos da comissão para o Ministério Público do Estado. Pois é, Carlão, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, é citado no relatório final por deixar faltar oxigênio para pacientes com Covid e adotar tratamento sem eficácia contra o coronavírus. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que os senadores vêm ao Amazonas em busca de justiça. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Senadores membros da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia chegam em Manaus na noite de domingo. Na segunda-feira, eles têm agenda confirmada às 9 da manhã no Ministério Público Federal e às 11 horas na sede do Ministério Público do Estado, conforme divulgado no fim da tarde de ontem pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, e pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues. O relatório final da CPI da Covid incluiu o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, na lista de pedidos de indiciamentos. O pedido foi feito pelos crimes de epidemia com resultado de morte, responsabilidade e prevaricação. A prevaricação ocorre quando um agente público tem conhecimento de uma conduta criminosa e não age para impedi-la. A quantidade de páginas dedicadas à análise da situação no Amazonas saiu de 37 para 59, com a inclusão de um capítulo que tratou da responsabilidade do governador e do ex-secretário. De acordo com o documento, a situação do Estado exigia atenção e providências não só do governo federal, mas também do governo estadual. Mas as ações do governador Wilson Lima e do secretário de Saúde Marcelo Campelo não se mostraram adequadas. O relatório também aborda o recuo do governador após decreto editado em 23 de dezembro que previa o fechamento de atividades essenciais por conta do crescimento da Covid-19.
Segundo o documento, o governador Wilson Lima revogou essa norma sem embasamento técnico-científico, cedendo a manifestações populares. O relatório de Renan Calheiros atesta ainda que faltou ao governo do Amazonas a aquisição apropriada de oxigênio medicinal e que tanto o governador quanto o secretário tinham ciência da fragilidade do sistema de saúde amazonense e da possibilidade de desabastecimento e consequente colapso, mas se mantiveram inertes. O senador Omar Aziz, presidente da CPI, disse ao 18 horas que para quem apostava que a CPI ia dar em pizza, está vendo a ação dos parlamentares. Ainda segundo ele, os senadores estão vindo ao Amazonas em busca de justiça para as vítimas da pandemia. Muita gente apostava que a CPI ia dar em pizza. Não. O Procurador-Geral da República está terminando o prazo para ele se posicionar. Caso ele não se posicione, ele vai ser convocado para ir no Senado se explicar. Segunda-feira, nós estaremos entregando aqui, está vindo senadores chegando no domingo, senadores que compõem, alguns senadores que compõem a CPI, para que a gente possa entregar ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual a relação das pessoas que fizeram muito mal ao estado do Amazonas, principalmente aquele Tratecov, que era aquele aplicativo que a doutora Mayra trouxe em janeiro desse ano. Em vez de trazer oxigênio, trouxe um aplicativo que, em vez de salvar vidas, matou mais pessoas, que acreditaram naquele kit Covid. Olha o que está acontecendo com a Prevent Senior em São Paulo. Uma empresa que tem mais de 550 mil associados, correto? Está respondendo por um processo a se abrir uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo, graças ao trabalho da CPI. Não será diferente do Amazonas. Aqueles que foram responsáveis pela morte, pela falta de oxigênio e pelo não tratamento adequado da população do nosso estado serão penalizados. E é isso que a gente vai buscar sempre. Não é vingança, nós estamos buscando justiça. Além dos senadores amazonenses, Omar Aziz e Eduardo Braga, o relator Renan Calheiros e o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, fazem parte da comitiva que fará a entrega do relatório aos órgãos de fiscalização no Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Vamos então falar sobre mais atrito que vem de Brasília envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora com o ministro da Economia, Paulo Guedes. É isso mesmo, Carlos Eduardo? Boa noite. Isso, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Mais um atrito, né, Karime? Porque na última vez, o motivo foi a insistência do presidente Jair Bolsonaro em furar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil, ocasião em que 4 integrantes da equipe econômica pediram demissão. O ministro Paulo Guedes, na época, chegou a pedir demissão, mas depois ele e o presidente fizeram uma coletiva dizendo que estava tudo certo. Isso aconteceu lá por volta do dia 23 de outubro. Dessa vez, hoje, o motivo é mais uma insistência do presidente Jair Bolsonaro de conceder reajuste salarial aos servidores públicos federais, principalmente os grupos que apoiam ele, no caso a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A gente falou sobre esse assunto ontem aqui no 18 horas. Ele quer aproveitar a brecha fiscal que a PEC dos precatórios, se for promulgada, vai criar para garantir um reajuste de salário aos servidores públicos. De ontem para hoje ele já não falou que era mais todo mundo, ele falou que eram aqueles que o apoiam, aqueles principais, o que ele chama de essenciais, no caso, os policiais federais e os rodoviários federais. Nos bastidores, Karime e Carlão, a informação é que Bolsonaro ouviu de Paulo Guedes um sonoro não. Não há espaço fiscal para isso. Ele ficou irritado. Bolsonaro foi até o presidente da Câmara, Arthur Lira, que lidera a equipe política dele, e também disse não. Ele voltou a discutir essa questão com Paulo Guedes e não gostou do tom do ministro, que disse o seguinte para ele: se for para fazer as coisas que eu não quero, é melhor ir embora. Então, começou uma discussão. É verdade, começou uma discussão e a gente não sabe como é que vai ficar essa história, essa briga entre Bolsonaro e o seu posto Ipiranga. Vamos aguardar para ver se vai haver algum pronunciamento oficial, mas ao que tudo indica, Karime e Carlão, essa relação voltou a ficar estremecida entre Bolsonaro e o superministro Paulo Guedes. Logo agora que Bolsonaro prepara a máquina pública para as eleições do ano que vem. Karime e Carlão.
Aquelas relações em Brasília, né? Lá é muito melindroso o processo aí, né? Melindroso. Mas já tá quase. Mas a briga já tem tempo, né? Entre Paulo Guedes e Bolsonaro. E eu acho que vai ferver mais ainda, porque Paulo Guedes vem trabalhando contra o teto de gastos, contra o furo do teto de gastos. E agora, Bolsonaro tentando ser cada vez mais populista, o ministro Paulo Guedes vai ficando cada vez mais esvaziado, né, Carlão? Olha só, confere aí a informação de que a Polícia Federal quer investigar a atuação de parlamentares no orçamento secreto com desvios na compra aí de tratores. Desvio. Carlão, mais uma história, mais um capítulo dessa novela, né, Carlão? Dentro do orçamento secreto. A ministra do STF, Rosa Weber, recebeu da Polícia Federal hoje um pedido de autorização para investigar o envolvimento de parlamentares em um esquema de desvio de verbas federais das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. A PF quer investigar os autores das emendas onde foram identificadas irregularidades na compra de tratores. Esses indícios de corrupção foram identificados pela Controladoria Geral da União, a CGU. Agora, Carlão, para a gente entender mais uma vez, a gente sempre fala todo dia, orçamento secreto são as emendas de relator, esse recurso que está dentro do orçamento público, conhecido tecnicamente como RP9. Qual é o problema nesse caso? Os órgãos de transparência sabem para onde o dinheiro é encaminhado, para onde esse recurso é empregado. O que não se sabe é quem está encaminhando. Esse recurso de relator é gerido pelo Congresso Nacional, mais precisamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, os órgãos de controle querem saber para onde esse dinheiro vai. Aliás, eles querem saber quem está enviando o dinheiro. Eles sabem para onde vai, mas não sabem quem está enviando. Ou seja, o recurso do RP9, que hoje é cotado em 17 bilhões de reais, vem sendo usado pelo governo para negociar o apoio de parlamentares da base aliada e, assim, votarem favoravelmente os projetos de interesse do governo. Não se trata de mensalão, mas se trata de manipulação indevida do dinheiro público para fins políticos e principalmente eleitorais. Carlão e Karime. Bom. Orçamento secreto. Pois é. Carlos Eduardo, esse fim de semana é fim de semana de Enem. As provas estão confirmadas, apesar de daquelas demissões, aquela debandada de pelo menos 38 funcionários aí no Ministério. Só que a grande questão, né, dos últimos dias é a questão da interferência do governo federal nas questões das provas. Então, afinal de contas, há ou não essa interferência? A gente tem como falar, né? A gente tem como comprovar isso? Comprovar não, por enquanto são denúncias, né, Karime? Certo. O jornal Folha de São Paulo, hoje, divulgou uma matéria dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teve acesso às questões do Enem e pediu para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, alterar uma das questões sobre história do Brasil. Esta questão fala sobre o período do regime militar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro pediu para que trocasse o termo ditadura militar por Revolução de 1964. Por não ter um embasamento histórico, ou seja, não ter sido pautado em fatos, a solicitação feita pelo ministro a pedido de Bolsonaro não foi atendida, mas acabou sendo divulgada essa semana pela imprensa, no caso hoje pela Folha de São Paulo. A ordem também era censurar questões sobre igualdade e identidade de gênero, orientação sexual e racismo. Karime, essa polêmica surge em um momento difícil para milhões de estudantes que estão se preparando para as provas do Enem que vão ocorrer nesse domingo. Imagina como está a cabeça do estudante assistindo a TV, lendo jornais, vendo as notícias e ocorrendo tanta polêmica envolvendo o Enem. Agora fica a pergunta, será que vai haver prova? Será que não vai? Pois é. Vai haver sim, vai gente. Haver, a sim. questão é a polêmica. O ministro da Educação confirmou, vai haver prova, toda a preparação, né, toda a organização para o Enem já estava, digamos assim, na rua, tudo organizado, vai ter prova sim. Mas fica aquela questão, né, a gente como aluno, todo mundo já fez prova aqui, e a gente fica assim, como é que eu respondo esta questão? O que vai prevalecer, será que vão final, anular a minha questão? Será que não vão considerar certa essa questão? O que eu sabe? Esse tipo de censura é terrível. Para usar a gente só vai saber se houve manipulação no dia da prova.
Todo mundo vai saber junto. Né? Exato. Okay. Então vai ter que esperar, exatamente, Carlão. Como é que a gente vai saber se houve manipulação ou não? Vai ter que ler a pergunta. Se sair aquela pergunta do jeito como a Folha colocou aqui, ditadura militar trocar por revolução, com certeza o Ministério Público vai para cima e pode haver aí uma anulação dessas provas se houver uma clara evidência de prova de manipulação. Nesse caso de golpe, às vezes é usado, às vezes a gente vê escrito intervenção, golpe militar, intervenção militar. Ainda se vê essa outra palavra. Sim, sempre. Mas não essa, qual que você falou que eu esqueci? Essa, você acabou de falar, ao invés do golpe... Revolução. Golpe militar por revolução. Não, revolução militar não. A gente ainda vê intervenção, mas revolução realmente não. Mas, Silvia, Carlos, realmente é muito sério e para o aluno que vai passar... Muito séria. Porque é aquela história, infelizmente, o que acontece? O passado pode ser alterado, sim, de acordo com quem está no comando atual do presente, não é? Existe isso, enfim. Isso. Enfim, vamos e que a gente deixa aqui... Exatamente. A gente deixa aqui uma boa sorte e boa prova para quem vai... A todos os alunos, e que se concentrem, Exatamente. Né? Segue em frente, segue em frente nos estudos que vai dar certo, galera. Exato, Agora, o presidente... Enquanto isso, a gente segue por aqui, né, falando sobre esse problema, essa questão do INEP, que é o órgão que gerencia o Enem, que está nesse centro de furacão desde a semana passada, com demissões em massa, como você disse, denúncias de manipulação das provas por parte do governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que ontem já havia falado que o Enem está cada vez mais com a cara do governo, hoje ele fez mais uma crítica, só que ele foi mais incisivo. Ele está lá no Emirados Árabes e voltando de um evento que aconteceu de lá, mas antes disso, ele deu uma entrevista falando sobre o Enem. Vamos ouvir o que ele disse. Tive no país anterior aqui, o Bahrein. É um país que tem mais ou menos 35 quilômetros com 15, um retângulo de 15 por 35. Olha o que eles são, né? Olha o que nós não somos. Assim, a mesma coisa aqui no Catar. Você vê progresso, desenvolvimento. O que falta para nós brasileiros chegar a esse nível de desenvolvimento? Falta se aproximar de países como o Catar, como o Bahrein, como o Emirados Árabes, como Israel, como a Coreia do Sul. Se aproximar desses países e trocar informações aqui, conversar com eles há décadas, investe em educação. Você mesmo agora me levantou a bola para eu contar. Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Esse ano já vai mudar. Ou é ativismo político e ativismo também, na questão comportamental. Esse ano já vai... Agitado, hein? Bastante. Aí a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito das questões da prova do Enem. Carlos Eduardo. A gente sabe, Karime, que a ditadura militar foi o período mais sombrio da nossa história, Sim. né? Mas o presidente Jair Bolsonaro não aceita isso. A ditadura militar existiu, que fique claro isso, e ela cerceou direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. O que e foi durante o AI-5, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, o AI-5 houve principalmente o desaparecimento de pessoas consideradas inimigas do que ele chama de revolução. Karime e Carlão. Para a gente encerrar, né, a sua participação hoje, nesta sexta-feira, saiu já a pesquisa nova para a presidência da República. A novidade aí é o quê? O crescimento do Sérgio Moro? Bora ver. Carlão, Sérgio Moro segue embalado desde quando ele se filiou ao Partido Podemos. Uma pesquisa de intenção de voto feita pela Ponteio Política aponta que Sérgio Moro atingiu finalmente 2 dígitos. Ele está com 11% das intenções de voto para presidente da República. No momento, esse é o melhor resultado de um candidato do grupo da Terceira Via. O candidato Ciro Gomes, do PDT, que estava em terceiro, continua em quarto lugar com 8% das intenções de voto. Informações de bastidor indicam que essa pesquisa já chegou à equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro, que viu esse resultado com bastante preocupação. Afinal, Sérgio Moro vem conquistando o apoio dos eleitores da direita, decepcionados com o atual governo, os apoiadores da Operação Lava Jato e uma parte dos militares. E com relação aos 2 principais candidatos, Carlão, Lula aparece na liderança com 37%.
Jair Bolsonaro vem na sequência com 24% em um cenário de primeiro turno. Nesse caso, não há novidade por aí. A grande novidade é que a terceira via está se movimentando e nessa corrida, nesse grupo, Sérgio Moro aparece protagonizando. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite. Sucesso, bom trabalho. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Valeu. Fim de semana. Boa prova pra galera do Enem, viu? Exato. Resolvam força aí, né? e fé. Boa. Boa noite. Boa noite. 6h29, você está no melhor Mix do Brasil. Valeu. 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Nós vamos falar sobre o assunto e saber sobre a programação para a data, daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir, a previsão do tempo e temperatura para esta noite. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, hoje vai ser um pouquinho mais quente, do que ontem. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, mas a mínima prevista é de 23 graus e a máxima hoje pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Olha, numa busca pela igualdade, mulher trans terá a chance de realizar o sonho de participar do concurso de beleza no interior do Amazonas. Exatamente, Carlão. A Defensoria Pública do Estado conseguiu liminar para que Priscila Molinari fosse aceita pela organização do concurso de beleza Expopim 2021, que acontece no fim deste mês lá no município de Parintins. Vamos acompanhar os detalhes dessa história agora na reportagem de Júlia Gomes. A dançarina e coreógrafa Priscila Molinari, de 24 anos de idade, foi impedida de realizar sua inscrição no concurso de beleza Expopim 2021, evento promovido pela Associação dos Pecuaristas de Parintins, no interior do Amazonas, justamente por ser uma mulher trans. Priscila teve a inscrição indeferida pela organização do evento e buscou a Defensoria Pública do Estado no Baixo Amazonas para poder realizar o sonho de participar da competição. Priscila Molinari nasceu com o sexo biológico masculino, mas se identifica como uma mulher, ou seja, é uma mulher transgênero ou mulher trans. Ela, inclusive, já passou pelo processo de alteração de nome e gênero em seus documentos pessoais e tem, por exemplo, em sua certidão de nascimento, a indicação do sexo feminino, fato que também foi citado na decisão judicial. Na ação ingressada durante o último final de semana, o defensor público José Antônio Silva argumentou que justificar o indeferimento da inscrição de Priscila pelo fato de ela ser uma mulher trans feria a dignidade humana e o direito de autorreconhecimento de gênero às pessoas transgênero. Entendemos que a não inscrição de Priscila no concurso feria gravemente a dignidade da pessoa humana, configurando incabível discriminação. Em um primeiro momento, tentamos solucionar extrajudicialmente a questão. Todavia, diante da postura intransigente da associação organizadora, ajuizamos a ação para garantir a participação de nossa assistida no certame. Desejamos que a ação traga reflexão a todos, para que consigamos desenvolver uma sociedade cada vez mais inclusiva. Para embasar a decisão, a juíza plantonista Larissa Padilha Roriz Pena abordou os conceitos de sexo e gênero. A magistrada destacou que concursos de belezas nacionais e internacionais, além dos tribunais superiores, têm concluído que a identidade psicossocial prevalece em relação à identidade biológica. Em caso do descumprimento da decisão pela organização do concurso, a juíza fixou multa diária de R$500 até o limite de R$10.000. Mas, segundo informações do próprio defensor público, a associação organizadora do concurso decidiu não recorrer da decisão e aceitou a inscrição de Priscila. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Oi, todo mundo
mundo acompanhou as imagens do prédio que desabou ontem à noite na rua Henrique Martins, aqui no centro da cidade. O prédio estava desocupado e totalmente desativado, estava vazio, tá? A Defesa Civil segue monitorando lá a área por conta das chuvas, né? As fortes chuvas que estão atingindo aqui a cidade. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues. Boa noite, muito obrigada por atender, né, ao nosso pedido, para explicar para a gente, existe risco de outros prédios nesta rua, nessa área, desabar também, porque a gente está aí no período de muitas chuvas, não é? Subsecretário, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite a todos os ouvintes. Agradeço o convite e tenho a informar que não, nesse momento não apresenta nenhum outro prédio apresenta riscos, tá? A Defesa Civil, como você bem pôs aí, ela tem acompanhado todos os serviços, desde do imprevisto que aconteceu ano passado, aquela emergência, né? Que o primeiro prédio começou a ruir, aí a CENIF, com o auxílio do Implurb, fomos acionados para fazer a demolição, para não correr esse risco, e acabou infelizmente acontecendo até a noite. Ontem veio a ruir o segundo prédio, né? Ele veio abaixo, mas porque a fundação dele estava toda descalçada por conta da emergência que aconteceu ao longo do ano passado. Certo, e por conta foi uma cratera que abriu, né, em 2020. E também eu li que o motivo são essas construções irregulares que as pessoas fazem, é isso? Faz parte do problema, né? Uma rede antiga, da época dos ingleses, e ao longo do tempo, vários imóveis foram instalados acima do tubo. Embora que, às vezes, algum morador, algum proprietário venha a afirmar que o tubo veio antes, mas é impossível, você sabe bem. Então, vários imóveis foram construídos ao longo do tempo em cima da rede, com aquela sobrecarga. Inclusive, o imóvel antigo, ele tinha andares acima do previsto em projeto, então essa sobrecarga veio a danificar ao longo dos anos a rede. Ela acabou, além de auxiliar, ela veio a ruir, e com isso veio trazendo a fundação dos prédios em volta para dentro dela, né? Comprometeu toda a região, uma construção irregular. Então, subsecretário, para a gente finalizar, vamos passar o serviço para as pessoas que constroem, que aumentam um pouco a casa, não é? Faz um segundo andar, aumenta ali, faz mais um quarto, puxadinho, faz um puxadinho. O que a pessoa deve fazer para construir com segurança e não comprometer não só a casa dela, como a casa de toda a vizinhança, de toda a área? Não, perfeito, Karine. Obrigado pela abertura aí. É bem salutar a sua colocação. Eu quero aconselhar todos os ouvintes aí que, além de você precisar de um alvará de construção, aprovar esse projeto no início da obra, se você for cometer ao longo dos anos alguma nova edícula, alguma ampliação, você tem que dar entrada novamente nesse alvará, porque a prefeitura ela não dispõe de equipe suficiente para acompanhar todas as construções, ademais no fundo das residências, que acabam por vir, por exemplo, o que acontece bastante, você tem uma área permeável no fundo da sua casa ou na frente, aí ao longo dos anos você resolve fazer uma garagem. Então aquela água pluvial que vem da chuva, que antigamente vinha percolar pelo solo, ela acaba por derramar no sentido da rua. Então tudo isso contribui, inclusive uma construção de um novo andar, tudo isso vem a interferir, né, ao longo do tempo. Então você já tem que procurar a prefeitura para fazer tudo direitinho, não comprometer, né? Não colocar em risco a vida da pessoa e dos vizinhos, não é? Muitíssimo obrigada, subsecretário, pelas informações. Boa noite, obrigado a todos os ouvintes e eu agradeço o convite, Karine, mais uma vez. Tá ótimo, muitíssimo obrigada. Conversamos com o Madson Rodrigues, subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 6h41, boa noite. 18 horas. Olha, neste sábado, dia 20, olha só, é celebrado, o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, que foi no ano de 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Pois é, e aqui em Manaus vai ter sim programação cultural ampla para celebrar esta data e principalmente trazer reflexão, tá? Vamos acompanhar toda essa programação agora na reportagem de Hector Silva. O dia 20 de novembro é marcado no calendário brasileiro como o Dia da Consciência Negra. Data esta que para a DJ e advogada negra Ana Carolina Amaral não é uma comemoração, e sim um momento de reflexão. Muita gente encara o Dia da Consciência Negra como uma data comemorativa.
comemorativa, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que é uma data que deva ser comemorada. Eu acho que é uma data de reflexão, é uma data de luta e é uma data em que a gente tem que pensar na inclusão e na criação de possibilidades para pessoas pretas, né? E se alguém tem que, de fato, celebrar algo, é a comunidade preta, né? É a comunidade negra, que tem que celebrar sua cultura, sua ancestralidade. O historiador Juarez Silva Júnior explica o termo consciência. O termo consciência quer dizer entendimento, né? Ter ciência. Então, consciência negra, na realidade, é entendimento, consciência sobre a questão negra, notadamente no Brasil. Então, consciência negra não é uma coisa apenas para a população negra, não é uma coisa meramente comemorativa. Consciência negra é ter conhecimento, é obter conhecimento, ter informação para saber o que aconteceu na história, saber sobre a escravidão, saber sobre o efeito do racismo contra a população negra. Diversas atividades acontecem em Manaus para celebrar a data. De 8 às 20 horas, na Praça Eliodoro Balbi, a popular Praça da Polícia no centro de Manaus, acontece a primeira edição da Feira do Empreendedorismo Preto. O evento vai contar com apresentações teatrais, capoeira e batalha de rimas. Também terá 20 barracas com venda de artesanatos e comidas típicas. Na Praça 14 de Janeiro, bairro que abriga o quilombo urbano do Barranco de São Benedito, acontece uma homenagem ao filho do quilombo e líder negro do Amazonas, Nestor Nascimento. Uma homenagem que para a DJ e advogada Ana Carolina Almeida é merecida. Nestor Nascimento, que é um dos grandes homens negros da história do Amazonas. Inclusive tem uma praça, na Praça 14 de Janeiro, que leva o nome dele, né? Praça essa que foi objeto de uma grande confusão alguns meses atrás. Tentaram desativar a praça, mas a comunidade negra, a comunidade quilombola, né? A comunidade não só do quilombo, mas da Escola de São Vitória Régia se movimentou, se posicionou e disse que Nestor não sairia, que a praça não sairia de lá, porque ele faz parte, né, da história e foi um cara que contribuiu muito para a comunidade, tanto intelectualmente como artisticamente, né? Então ele merece todas as honras. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Muito bem, ainda falando sobre o Dia da Consciência Negra, amanhã, dia 20 de novembro, a data entrou no calendário escolar em 2003, com a implantação do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Só 8 anos depois, a ex-presidente Dilma Rousseff oficializou a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Karime. Pois é, Carlão, e a partir de 2017 foi que a data se tornou aí oficialmente feriado nacional. E para falar mais sobre a história e das lutas dos negros no Brasil, vamos conversar hoje com o secretário nacional e presidente regional do Instituto Afro-Origem, Christian Rocha. Christian Rocha, muitíssimo bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença no programa hoje aqui do 18 horas. Então, como a gente falou aqui, só em 2017 a data passou a ser aí nacional, mas antes, aqui em Manaus, o dia já era comemorado e o senhor que foi responsável por isso. Conta pra gente um pouco dessa história. Boa noite. Boa noite, é uma honra estar falando com vocês, com os amigos que são os fãs do 18 horas. É uma data, como já disse a doutora Carol, é uma data de reflexão e que nós ali tivemos a felicidade de apresentar esse projeto de lei através do vereador Jorge Luiz na época e que nós tivemos sucesso, apesar de termos algumas dificuldades, algumas resistências, mas o 20 de novembro no âmbito municipal saiu e é um ponto que leva toda a sociedade manauara, amazonense, a um campo de reflexão sobre o que foi o Brasil, o que é o Brasil e que nós temos que lutar para que ele não se transforme num país de atrocidades sociais.
Ok, olha só, a data ela foi oficializada aí há pouco tempo, mas a luta ela é bastante antiga, não é isso? Em 1971, em Porto Alegre, um grupo de jovens negros questionou a legitimidade aí do 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, como referência de celebração do povo, né, do povo negro. No lugar seria o dia 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares. O senhor acha que todo esse movimento começou ali? Onde começou esse movimento? Esse movimento ele já vem de uma forma histórica, de décadas e décadas atrás, porque o 13 de maio ele traz a realidade sobre o racismo estrutural que nós vivemos. Sim. Então, o 20 de novembro, ele é praticamente a data onde o negro começa a demonstrar e a apresentar à sociedade de que a consciência negra, ela tem que ser cada dia mais vertente e não como alguns dizem, que a consciência é humana, porque a consciência humana não existiu em muitos anos atrás, em séculos e séculos atrás, aonde a população negra era a que mais sofria. É hoje o para-choque da sociedade. Sim. Hoje o negro sofre com saúde, com segurança, com educação, a maioria do povo brasileiro. Porém, os negros sofrem com uma certa violência. Sem dúvida alguma. Na sua análise, de lá para cá, desde que esse movimento tem ganhado mais força, mais adepto, as pessoas estão falando mais a respeito desse assunto, estão tomando mais consciência a respeito do assunto. De lá para cá, na sua análise, o que mudou? A gente teve algum progresso? A gente tem tido progressos ao longo dos anos? Primeiro, eu gostaria de dizer que se não fosse a imprensa brasileira, o movimento negro seria muito fraco. Nós não temos voz, a vez é muito fraca, nós não estamos na agenda de nenhum parlamentar, tanto que quando a gente fala sobre racismo estrutural, nós precisamos entender que a população negra, ela não está na agenda de nenhum político. E como o nosso país passa, na maioria das vezes, pelo crivo legislativo, nós chegamos à conclusão de que os avanços são poucos, porém existe avanço. Mas enquanto ainda existir o preconceito, a discriminação e o racismo, nós vamos estar falando de um país multirracial, multicultural, que é o Brasil. E para que isso acabe ou diminua, nós precisamos acabar com essa sensação da impunidade. Nós precisamos acabar com isso. E como é que isso acaba? A conversa que eu tive com o Procurador-Geral do Estado foi que enquanto os processos não tiverem celeridade, nós vamos continuar tendo essa sensação de um país impune, de um país que parece que tem uma espécie de carta branca para matar negros e negras. Essa semana, o Senado aprovou o projeto que tipifica injúria racial como racismo. Foi uma vitória? Você explica pra gente também qual foi essa grande diferença. Olha, essa grande diferença é que a injúria racial, ela é um crime, né, motivado e muitas das vezes praticado contra um indivíduo, né? A injúria racial. E a injúria racial é interessante que ela era tipificada como tudo, como injúria, só que não tinha o peso da injúria racial, porque se naturalizou o racismo no Brasil. Se naturalizou o preconceito, a discriminação, a injúria racial se naturalizou. Então as autoridades, os operadores do direito precisam ter uma ótica compreensiva para entender que a injúria racial, ela precisa sim ter a celeridade e precisa ter essa suavidade quando forem registrar um boletim de ocorrência, porque até a própria polícia, isso eu abordei com a delegada geral, aqui minha amiga, a doutora Emília, a quem eu mando um abraço, que é preciso que a Polícia Civil, ela tenha essa ótica respeitosa para com que aquele cidadão ou a cidadã que vai registrar um boletim sobre injúria racial. Certo. Ok. Como é que está o movimento agora? Vocês ainda estão encontrando muitas barreiras? Como está essa luta? E ainda existe ainda um preconceito muito forte, mas vocês estão vencendo barreiras ainda. Como está isso? Dá um posicionamento para a gente desse processo assim. Olha, eu sempre comemoro esse espaço das redes sociais, das empresas de comunicação, para que a nossa cultura e a nossa resistência ela seja colocada em pauta.
O movimento negro, ele continua lutando, levantando a bandeira da resistência e do respeito, porque não se pode falar em igualdade num país onde é cheio de estatuto. É um país que não respeita a criança, a mulher, o idoso, o homossexual, o negro. Então é importante que a gente veja por um prisma em que todos nós somos responsáveis e não basta ser somente contra o racismo. Tem que ser antirracismo mesmo, antirracista. Porque senão nós vamos continuar empurrando para debaixo, colocando para debaixo do tapete um grande crime que é o racismo. E o Brasil, nós sabemos, é campeão em relação a discriminar. Certo, então. Okay. Bom, para finalizar, o que a sociedade, o que nós, as pessoas que estão nos ouvindo, eu, Carlão, você, o que as pessoas podem fazer para lutar, né, para combater esse racismo estrutural? Nós precisamos partir de primeiramente conhecer a história do Brasil. Se a sociedade não conhece a sua própria história, ela realmente fica como um barco à deriva, que qualquer evento, de qualquer discurso leva. Então nós não podemos aceitar que nos tipifique como pessoas que se autoflagelam, pessoas vitimistas, até porque nós precisamos nos educar, precisamos educar uns aos outros, respeitar e principalmente um Brasil que não conhece a sua Constituição, um Brasil que não conhece os seus estatutos, em especial eu falo do Estatuto da Igualdade Racial. Enquanto o Brasil não conhecer a sua história, o Brasil vai continuar sendo esse país que discrimina, um país que age com racismo e um país que realmente, por ter essa sensação de impunidade, acha que pode desrespeitar, extrapola a liberdade de expressão e confunde com o direito de ofender. Repete os erros do passado. Exato. Repete os erros do passado, cara. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 Horas. Eu que tenho a agradecer, que Deus abençoe todos vocês, um forte abraço. A todos nós, muitíssimo obrigada. Conversamos com o secretário nacional e presidente regional do Instituto Afro-Origem, Christian Rocha. 6h54. 18 horas. Agora o assunto é a vacinação contra a Covid-19. Manaus será uma das 6 capitais a participar da campanha Mega Vacinação do Ministério da Saúde neste sábado, Karine. Carlão, e a repórter Júlia Gomes traz pra gente todos os detalhes. Vamos acompanhar. Manaus foi uma das 6 capitais escolhidas pelo Ministério da Saúde para participar da campanha nacional Mega Vacinação contra a Covid-19, que acontece neste sábado, dia 20 de novembro. Além da capital amazonense, a abertura da Mega Vacinação será realizada simultaneamente em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A intenção é incentivar a população a voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose ou a dose de reforço, mas a primeira dose dos imunizantes também estará disponível à população que ainda não iniciou o esquema vacinal. As equipes de saúde estarão em 30 pontos montados para aplicação dos imunizantes na Arena da Amazônia, que fará o atendimento das 8 da manhã às 4 da tarde. Dos 30 pontos de vacinação na Arena, 20 vão atender a modalidade drive-thru e 10 serão para atendimento de pedestres. De acordo com informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a mega vacinação contra a Covid-19 vai acontecer simultaneamente nas 62 cidades do estado. Na manhã desta sexta-feira, durante coletiva de imprensa, o governador Wilson Lima falou sobre a adesão da população à vacinação. Nós ainda temos um quantitativo significativo de pessoas que não tomaram a primeira dose, de gente também que não tomou a segunda dose e de pessoas que nesse momento precisam tomar a terceira dose, que é a dose de reforço. Amanhã a gente tem essa campanha nacional aqui em Manaus e a gente vai estar abrindo alguns pontos estratégicos ali no Sambódromo. O governo federal está montando ali uma estrutura, né, em parceria com o governo do estado e também com a prefeitura de Manaus. Vale lembrar que podem receber a primeira dose os que têm 12 anos ou mais que ainda não iniciaram o esquema vacinal. Os que podem receber a segunda dose são aqueles que atingiram ou ultrapassaram os intervalos entre doses recomendados atualmente,
21 dias para Pfizer, 28 dias para Coronavac e 56 dias para a AstraZeneca. Já os aptos a receber a dose de reforço são os imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal há 28 dias, e as pessoas acima de 18 anos, que receberam a segunda dose há, no mínimo, 5 meses. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E tem feirão Limpa Nome da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus e também do Serasa. Todos para negociar dívidas com descontos especiais. Para falar mais a respeito do assunto, vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. É um bom, né? É uma boa oportunidade para a gente aí quitar tudo e conseguir aproveitar aí esses descontos de fim de ano, inclusive a Black Friday, né? Uma boa. Verdade, Karime. Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Pois é, uma ótima oportunidade, até porque nessa pandemia todo mundo ficou endividado, né? Tudo caro, aumentou a energia, conta de luz e várias vezes, né? Também gasolina, a gente tem falado isso muitas vezes aqui no 18 horas, gás, enfim, um efeito cascata à alimentação. E aí o consumidor precisou aí decidir o que ele iria pagar. E muitas dívidas se acumularam aí desde 2020. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de brasileiros endividados, bateu recorde histórico no levantamento feito pela entidade que realiza essa pesquisa há 10 anos. Então, até julho deste ano, 71,4% do total de consumidores possuíam alguma dívida. É um número alto então, mesmo. Vem aí o feirão Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, da Câmara de Dirigentes Lojistas, e o feirão Serasa Limpa Nome 2021, que está em sua 26ª edição. Então, esses dois feirões aí prometem reduzir esse número de endividados. O feirão da CDL começou dia 3 de novembro, vai até o dia 31 de dezembro. E nós conversamos com o presidente da CDL, o Ralf Assayag. Vamos então ouvi-lo? A campanha que o SPC junto com a CDL estão fazendo é Limpe o Seu Crédito e Faça o Seu Nome Brilhar. Ela começou no dia 3, temos 1.500 empresas que entraram, que aderiram à campanha, e dentro disso nós temos as maiores, que é a Água de Manaus e a Amazonas Energia. Nós preferimos, em vez de fazer um feirão que leva as pessoas que estão devedoras para aquele ponto e todo mundo fica sabendo desse ponto e fica ruim, nós resolvemos fazer a abertura em cada uma loja que está realmente, a pessoa tem a sua dívida, e com isso as pessoas podem procurar a loja e lá vão ter um atendimento onde, tirando juros e multa, dependendo de cada um, porque cada um é um tipo de contrato diferente. E aqueles que também não são associados, que entrem nessa campanha, porque o interessante é todos saírem da inadimplência. Isso que é o grande, porque na hora que você precisar ter um crédito que faltou, quebrou uma geladeira, um fogão e tem uma necessidade rápida, você tem crédito. Então, tendo crédito, você pode comprar de novo. Então, é uma campanha que não é curta, exatamente longa, porque muita gente recebe parte do 10º em novembro e outra parte em dezembro. Com isso, ele vai ter recurso para poder trabalhar, para poder pagar com o 13º a sua dívida. E levando até o final de dezembro, você tem tempo ainda suficiente de negociar e sair com o nome limpo. Ouvimos então o presidente da CDLM, Ralf Assayag. E olha, já a campanha aí, Feirão Serasa Limpa Nome 2021, será realizada na próxima semana, de 23 a 27 de novembro. E a Serasa está oferecendo o auxílio dívida. Olha que legal, Karime. A Serasa paga R$50 para as pessoas que negociarem dívidas à vista a partir de R$200. Para isso, você precisa baixar o aplicativo da Serasa até o dia 30 deste mês. E o atendimento será realizado ali no Amazonas Shop. Eles vão montar uma tenda, tem descontos de até 99% de multas e juros.
Enfim, uma ótima oportunidade para limpar o seu nome. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Uma boa noite, bom fim de semana. Para você também, para o Carlão, para todos nós. Agora em Manaus, 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana encerra com balanço negativo para a gestão do governador Wilson Lima na área de segurança pública. O estado registra este ano o maior crescimento do Brasil em mortes violentas e na total contramão do país, que teve redução de mortes violentas este ano. E o estado que se destacou nas mortes por Covid vai se destacando também pela alta criminalidade. Até outubro foram 852 homicídios em Manaus e, de acordo com o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios teve reduzido o número de policiais. E no meio de todas essas notícias negativas da área de segurança, o governo não consegue dar uma explicação sobre o que pretende fazer para dar um mínimo de tranquilidade para a população. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.